que estão vindo à aula minha pela primeira vez vão só ter informação. Os outros são alunos mais velhos, que já viram a aula da gnose, vão compreender mais. Certo? Então, vou mudar a doutrina de Simão Mago. Essa doutrina aparece nos primeiros santos da igreja. São Justino, Santo Irineu, outros falam dela, São Justino, Santo Irineu, Hipólito de Roma, que não é santo, alguns chamam de Santo Hipólito, mas não é, Hipólito de Roma, Tertuliano, viveu no século II, Santo Antônio, fala dele. Então tem muitos santos da igreja, ou doutores que falam da doutrina de Simão Mago. Então, repito, falam dele. São Justino, Santo Irineu, Hipólito de Roma, não é santo, Tertuliano, que não é santo, depois Santo Epifânio, para dar alguns. Na realidade, o Simão Mago, que fala os Atos Apóstolos, é um homem que viveu no tempo de São Pedro, no tempo de São Felipe, que foi no começo do cristianismo, poucos anos depois de Cristo ter morrido. Então ele teve vivido lá pelo ano 50, 60, depois de Cristo. Eles morreram em 33. O Simão, que deixou esses livros, teria vivido no século II, no ano 100 e pouco, ou mesmo 200. Então, o autor das doutrinas de Simão não é o mesmo Simão dos Atos Apóstolos, está claro não? Talvez o homem dos Atos Apóstolos, o que fez aquele, pediu comprar o poder de São Pedro, talvez já tivesse as doutrinas, eu acredito que sim. Mas depois um outro Simão copiou aquelas doutrinas e desenvolveu. Está claro? Pouco importa, porém, quem é o autor das doutrinas. O que interessa são as doutrinas. Nada de história interessa se não tem relação com a gente. Tá certo? Interessa saber que dia Pedro Alves Cabral engoliu o caroço abacate? Interessa? Se eu sei que dia Cabral escorregou numa casca de banana e caiu no navio, não adianta nada, isso é uma besteira. Só tem importância conhecer fatos históricos que têm relação com a nossa vida hoje. Está claro ou não? Se não tem relação com a nossa vida, não interessa. Está bem claro ou não? Se não, certo? Que dia Júlio César foi cortar a barba e cortou o queixo? Não tem interesse. O que você comeu no dia 15 de agosto do ano de 1997? Me conta. Você lembra que você inventou no ano passado, no dia 13 de fevereiro? Claro que não interessa. Um falou que lembra, no dia 13 de fevereiro do ano passado eu comi cebola com alho num bife, o outro no dia 17 de março do ano 2005, ele comeu alcachofra. Você é um doido que sabe uma bobagem dessa. Na vida da gente, eles não guardam todos os fatos. Também na história. Na história se estuda os fatos que têm importância para compreender os problemas da gente hoje. Está claro ou não? Tudo bem? Então, vamos ver o que dizia o Simão interessante. E que dizia? Então o Simão dizia que ele era a grande potência de Deus. A grande potência. E que a amante dele, que ele era uma vagabunda, que ele tirou do prostíbulo de Tiro, Helena, tá certo? Era Helena de Troia, que se reencarnaram. Então ele entendeu a reencarnação. Vocês conhecem o caso da Helena de Troia, né? Conhece não? Existia a Helena de Troia? Claro que não. Helena quer dizer grega. Tem alguma moça chamada brasileira? Isso é um nome comum. Helena quer dizer grega. Nunca existia uma moça chamada Helena. Isso é uma bobagem. Então Helena de Troia teria sido essa mulher aí, prostíbulo em Tiro, no ano 200 ou no ano 50, pouco interessa. E ela era o pensamento de Deus. Então Simão Mago era ele era a grande potência, o intelecto divino. E ela era, a Helena, o pensamento de Deus. Dizia o Simão Mago o seguinte, que havia a divindade. A divindade era um.
A unicidade. Unicidade. O absoluto unicidade. O um absoluto. Evidentemente, tem aqui um pensamento pitagórico. Deus, de fato, é um. Ele é simples. Ele não tem composição. Para a doutrina de Simão Marco, era uma doutrina estranha. Os próprios santos que falam dele, São Justino e Santo Irineu, dizem que ele usava uma terminologia, palavras sem sentido. Celso, que é um escritor pagão, dizia a mesma coisa. Que ele enganava usando palavras difíceis. E o povo não entendia. Sempre que alguém fala muito complicado, está enganando a gente. Claro? Sempre que um padre fala complicado, está te enganando. Exemplo está ficando segundo. Bem, então, o um absoluto. Esse um absoluto não tinha nenhuma composição. E do um absoluto houve uma divisão. Eu não vou ler o texto dele, que é um texto gagá. Havia uma divisão de cima e embaixo. Tá? De cima e embaixo, do alto a baixo. Uma divisão que produziu duas coisas. Primeiro, o intelecto divino. A divindade se dividiu em duas coisas. O intelecto, em grego, nous. Nous quer dizer inteligência. A inteligência de Deus. A inteligência de Deus, ele era o Pai, né? Era masculina. Não deve entender que o pai masculino tivesse sexo, nem que fosse pai fisicamente, não tinha corpo. Era a inteligência da divindade. Ao mesmo tempo, se dividiu e apareceu aqui a enoia, ou epinoia, o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, que era a mãe, o feminino. Então, a divindade se divide em duas coisas, o masculino e o feminino. Repito, não tinha nada de sexo, era espírito, não tinha corpo. Mas o um se dividiu em dois. Da unidade veio a dualidade. Certo? E essa dualidade era masculina e feminina, quer dizer, uma era contra a outra, uma contrária da outra. Certo? Os nomes que eram dados, muitas vezes, eram exatamente os nomes que vinham do hebraico. Deixa eu ver, esqueci agora um, meu Deus, estou ficando com a cabeça. Então, o masculino, Roach, é aqui, Rohamá. Esses dois nomes são interessantes, porque é na doutrina dos fariseus, dos judeus, se dizia que a divindade se dividira em dois espíritos, um masculino e outro feminino, Roach e Rohamá. Aqui é o espírito, que é o verbo. Por isso que o pai Leonardo Boff diz até hoje que o Espírito Santo é feminino em Deus. Por isso que Deus é pai e mãe. Deus não pode ser pai e mãe. O Papa agora, Bento XVI, escrevendo o livro de Nazaré, é um absurdo chamar Deus de mãe. Como fez, por exemplo, João Paulo I, que inventou essa bobagem, e João Paulo II, que repetiu essa bobagem. Bento XVI condena isso, que não tem cabimento chamar Deus de mãe. Primeiro porque Jesus Cristo, quando ensinou o Pai Nosso, ensinou chamar Deus de Pai Nosso. Nunca ensinou Mãe Nossa que estás no céu. Isso não existe. Deus é Pai. E Bento XVI explica, por que pai e não mãe? Porque a criança tem uma ligação com a mãe física. A criança, o bebê sai da mãe, unido a ela por um cordão umbilical material, certo? A mãe e a criança têm uma ligação física, material, o pai não. Se Deus fosse mãe, nós teríamos uma ligação substancial com Deus, claro? E nós teríamos a mesma matéria que Deus, claro ou não?
falando matéria, só para entender. A mesma substância que Deus, nós seríamos deuses. Então diz bem para vocês que é um absurdo chamar Deus de mãe, porque isso leva ao panteísmo. Porque a mãe e o filho têm a mesma natureza. Se o filho nasce da mãe, tem a mesma natureza que a mãe. Se Deus é mãe nossa, nós saímos dele como filho da mãe. E temos a mesma substância que ele. Somos deuses. Está entendendo? Isso é panteísmo. Então é uma heresia dizer que Deus é mãe. O padre Leonardo Boff, o antigo frade Leonardo Boff, diz que o Espírito Santo é mãe. Essa colocação da doutrina de Simão Mago, que Deus se dividiu em dois, que é o intelecto masculino e o pensamento feminino, coloca em Deus duas posições antagônicas, masculino e feminino. Absurdo. Cria uma dualidade na divindade. Isso é gnose. Cria também, claro, além dessa dualidade, põe sexo em Deus. É claro que eles diziam que Deus não tinha sexo, que Deus era somente espírito. Mas, colocando o nome masculino e feminino aí, se passa facilmente a derrapar e a dizer que Deus existe materialidade. Tá claro? Tudo bem? Isso é um absurdo. Então, para Simão Mago, tá certo? Ou o Simão do século II, a divindade se divide em dois. Coisas contrárias. Como diz Hegel e diz Karl Marx, tese e antítese. Essa doutrina é uma doutrina gnóstica. Ô, cara, você bem sim. Essa doutrina é uma doutrina gnóstica. Estou explicando aqui Simão Mago, que diz que a divindade é una, se divide em masculino e feminino. O masculino é o intelecto, o feminino é o espírito. O que vai dar na linguagem moderna o verbo e o Espírito Santo. E daí se diz alguns que o Espírito Santo é feminino, por exemplo, o padre Leonardo Boff. Então eles dizem que o Espírito Santo é Rochma, em hebraico. Espírito Rochma. Rochma significa exatamente, é um termo feminino. Então eles dizem que em Deus existe masculino e feminino. Isso é um absurdo. Né? É o dualismo persa introduzido em Deus. Simão Mago, na verdade, o Boff ele quer dizer mesmo que Deus, que nós somos Deus. Claro, na verdade, no fundo, claro, sem dúvida. Ele quer acabar com a hierarquia. Claro, somos todos iguais. Então, o que a Frei Boff é gnóstico. Tá? Então, essa dualidade não existe em Deus. Deus não é composto. E nem sorvete, tem o palito e o sorvete. Isso não existe. Tá? O palito é o intelecto, o espírito é o sorvete que vai derretendo. Nossa, palhaçada. Em Deus não tem composição, Deus é simples. Tá? Então dizia Simão que o pensamento de Deus, pensando no intelecto Deus, o que era Deus, o pensamento captava o intelecto. Não era o intelecto que pensava, mas o pensamento contemplando o intelecto atraiu o intelecto e captava o intelecto. E então, o resultado, havia uma fusão de masculino e feminino em Deus. E o resultado é que o pensamento de Deus se tornava ao mesmo tempo pai e mãe, junto, masculino e feminino. O pensamento de Deus passava a ser andrógeno, gay. Estava na parada aí da marca. Então Deus evoluía da unidade para a dualidade, e na dualidade havia uma fusão de tese e antítese, juntando o pai e o filho, sendo Deus então masculino e feminino, andrógeno. Está claro? Gay. Estão vendo aí como entra uma porção de coisas sujas. Uma noção sexual da divindade e uma noção homossexual da divindade. O mais grave é afirmar que os contrários são iguais. Pai e mãe são iguais. Isso significava, então, a igualdade dos contrários.
que significava então a dialética. Ora, Simão apresentava nessa explicação nomes hebraicos. Todos os primeiros hereges na doutrina aparecem nomes hebraicos. Nos livros deles, as frases têm estrutura hebraica, mostrando que eram heresias feitas por judeus. Que assim como eles denunciavam São Paulo para os governadores para prendê-lo, lembra ou não? Eu vou ter isso passado. Assim eles inventavam falsas doutrinas para enganar. Por que essa divisão? Intelecto e espírito. Para combater a doutrina de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Era uma caricatura da doutrina de Cristo, para enganar os cristãos. Para fazer os cristãos que acreditavam que Deus era um em três, o Pai, o Filho, que é o Verbo, a inteligência de Deus, e o Espírito Santo, que é o amor de Deus, não pensamento, acabavam introduzindo, então, uma noção de trindade falsa, e com termos hebraicos. Ora, esses termos aqui, esse aqui e esse, aparecem já na Cabala. Então já havia, em tempo de Simão, uma influência hebraica, uma terminologia que vai se desenvolver mais tarde, uma terminologia cabalista, usando termos cabalísticos já. Então, essa primeira heresia é uma heresia gnóstica, cabalística, dialética e evolutiva. A divindade evoluiu do 1 para o 2. O 2 se fundiu com o 1 e passou a ser ao mesmo tempo 1 e 2, masculino e feminino, uma doidice. O pensamento de Deus, o Rima, começou a evoluir mais. E na evolução, a enóia, o pensamento de Deus, ela se transformou nos anjos. E os anjos se transformaram nas criaturas do mundo, criaturas materiais. O vento, a luz, o sol, a lua, os homens, os animais, as plantas. E, portanto, o pensamento de Deus, por evolução, ele foi se transformando no mundo. O mundo é o próprio Deus evoluído. A divindade produzir essa divisão, vai produzir Deus. Deus é o masculino mais feminino. E esse Deus é o masculino e feminino caiu no mundo. Caiu por evolução no mundo. Então o que é o mundo? O mundo é Deus transformado. Então eles eram evolucionistas. Claro não? O evolucionismo, que é ensinado hoje nas escolas, já existia lá. Claro não? É uma doutrina totalmente moderna. A dialética está em Karmá, está em Hegel, está em todo de nós. Essa doutrina é um esquema gnóstico, por exemplo. É uma doutrina gnóstica, grosseira ainda, mas já com terminologia judaica. Todos os primeiros hereges eram de origem judaica. Porque os judeus mataram Cristo, tinham que matar a igreja. Então eles perseguiam a igreja com a arena, com as feras na arena, e perseguiam fazendo religiões falsas. E hoje? Hoje não também? É igualzinho. É igualzinho. Eles todas as seitas que tem por aí, que tem dinheiro de monte, dinheiro vem de quem? Os japoneses. Hiroshi Goldberg, não é verdade? Eles que vêm seguidão para destruir a religião católica. São eles que dizem para os católicos, tem que dar Bíblia para cada um nas paróquias. Então, a dona Josefina, a dona Eufrosina, tudo lendo da Bíblia. O que elas entendem? Não entendem um artigo de jornal? São Pedro disse que não entendia o que tinha escrito São Paulo. São Pedro, que tinha Espírito Santo. Agora nós, vamos pegar a Bíblia, São Paulo aqui, que diz isso. Mas ponha-se no seu lugar, que é na frente da carroça. Quem você vai ler a Bíblia? Lê o texto, que é assim. Lê o Evangelho, mas não querendo explicar. Perguntando o que a igreja explicou sobre ele. Que é difícil.
Vocês não querem rezar o texto, mas querem decorar os versículos. Quer decorar os versículos. Paulo, isso é Paulo? O que é Paulo? Seu tio, seu primo? É São Paulo, não é Paulo. Mateus 15, 17. Mas eu não bicho 15, 17. Vê que vai dar. É claro. Palhaçada. Quer dizer, uma pretensão de sabedoria que a igreja sempre condenou. Nunca na Bíblia está dito, leia a Bíblia. Tem que escutar o que a igreja ensina sobre a Bíblia. E não ler a Bíblia. Na Bíblia não está escrito ler a Bíblia. A Bíblia não manda ler a Bíblia. Abaixa a cabeça e aprenderá. Quer vem pelo ouvido, vem de escutar. Por isso Cristo disse que os apóstolos irem ensinar. Se fosse para ler a Bíblia, Deus devia ter dito para os apóstolos, ir imprimir. Imprimir uma bobagem que não tem na Bíblia. Certo? Então essa doutrina já tem a características judaicas bem interessantes. Claro? Então tem a dialética, sabe? A evolução, a reencarnação. O pensamento de Deus, a enóia, decaiu-se, ficou preso nos anjos, que evoluindo caiu nas criaturas, pedras, animais, plantas, homens. Então dentro de mim tem um pedacinho da enóia, do pensamento de Deus, masculino e feminino. Na planta tem masculino e feminino de Deus. Certo? Na taturana, na minhoca, tudo tem Deus dentro. Como diz o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, Deus colocou uma semente divina em cada homem. Um absurdo. De nós. Isso é falso. Então, pela evolução, a divindade que está presa nos anjos, nos homens, nos animais, nas plantas e nas pedras, vai evoluindo e volta para Deus. Então, teria a divindade que evoluiu, produziu esse Deus aqui, masculino e feminino, que vai produzir depois a matéria, o mineral, o vegetal, os animais, tá certo? Os homens, depois o super-homem tem que voltar para Deus. Por evolução, volta tudo para Deus. Está claro? Não existe evolução, não existe reencarnação. Então dizia ele que o pensamento de Deus se reencarnou. E afinal acabou caindo na Helena de Troia. Tá? A mulher do rei de Esparta. Foi raptada lá pelos Paris, filho do rei de Troia. Tá claro? E depois foi decaindo, ficou uma prostituta. E o Simão Mago foi um bom pastor que foi salvar a prostituta, a ovelha perdida. Sabe que mistura? Certo? Deu para entender isso? Ó. Essas doutrinas são doutrinas estranhas. Então vou repetir uma ideia para vocês entenderem melhor. Então, a divindade virou Deus, caiu no mundo e vai evoluindo. Nós estamos então, nós somos Deus presos no corpo. A minhoca também é um Deus, um espírito divino que está preso na minhoca. Deus propôs se mexer, aí ela fazer isso. Claro, não. Mas no vento, na luz, nas trevas, tudo tem a divindade. Professor, você comentou lá das heresias judaicas, né? Na Revolução Protestante já teve uma presença judaica? Claro, você pega, por exemplo, no calvinismo, como é o nome de protestante americano? Salomão, Abraão Lincoln, né? Não é? Samuel, tá certo? Todos são nomes judaicos. Todo o protestantismo é feito pelos judeus. Certo? Todas as seitas foram feitas pelos judeus. Entendeu? Há livros que tratam disso. Certo? Existe muitos livros. Há um livro interessante, influência judaica nos movimentos de reforma cristã. Os testemunhos de Jeová são saduceus. E quem é outro? Eu tenho um carta lá, posso dar depois. Igrejas evangélicas também. Todas são judaicas. Tem judeus também? Claro! Claro! Não, judeus não, japoneses, né? Claro que tem. Então,
Nós somos, então, um Deus em evolução. Dentro de mim tem uma partícula divina. O que há dentro de mim é um Deus. Os índios aqui adoravam o Deus do raio, Tupã, que na Grécia é chamado Zeus. Em Roma, Júpiter. Entre os bárbaros, Odin, Thor. Mas é a mesma coisa. Adorar podia trocar o nome, mas o espírito estava no raio. Em Lisboa é o raio que faz. Dentro de cada coisa tem um espírito divino. Dentro do relógio também. Aqui tem um espírito divino, aqui tem um espírito divino. Tudo é divino. Ninguém pode acreditar nisso. Por isso tira os confessionais da política. Todo mundo pode comungar. Amaziado, ladrão, abortista, vagabundo, inconsequente. Você não pode comungar. Não pode não. Claro isso? Não há mais imagens nessa igreja também, a gente não se vê isso. Claro, porque é protestantismo, é judaísmo. Os fariseus eram contra as imagens. Então, há um espírito divino dentro das coisas. A divindade caiu no mundo. Deus está preso no mundo. A divindade está exilada no mundo. Claro? Tudo bem? Então, Simão Mago contava uma historinha interessante. É chamado, porque toma nota, o hino da pérola. O hino da pérola. Porque Nosso Senhor falou da pérola. O Rei do Céu semelhante é um homem que encontra uma pérola preciosa, não é isso? Lembra não? Né? O Rei do Céu semelhante é uma pérola preciosa. Então eles usavam a imagem da pérola. Então que conta o hino da pérola? O hino da pérola é bem importante. Eu vou resumir. Um hino cheio de poesia. Eu conto o seguinte: havia um homem que era filho de rei, o rei da manhã. E os reis deram para ele um tesouro enorme. Mas a coisa mais valiosa do tesouro era uma pérola, que era fácil de carregar, mas que era fácil de crescer. E o filho perdeu a pérola. A pérola representa a figura divina dentro do homem, semente humana. Perdeu a pérola. E os pais disseram que ele devia então procurar pérola no Egito. Ele devia se exilar no Egito. Ele veio para o Egito e lá no Egito ele ia ter que procurar a pérola que estava guardada por uma grande serpente, toda enroscada, mordendo o próprio rabo. E para pegar a pérola devia adormecer a serpente e dominar a serpente para recuperar a pérola, e ele voltava então a ser Deus. Então o rapaz parte para o Egito com as recomendações dos pais. Ele não deve se misturar com os egípcios, não deve usar as roupas dele, os costumes dele. O rapaz então vai para uma terra estrangeira, ele vai para o Egito. Ele é um estrangeiro. Nome típico de nós. Para de nós, o homem é um estrangeiro no mundo. Ele é um peregrino. Ele está peregrinando. Ele está peregrinando a terra, procurando a pérola perdida, a semente divina nele, que era o grande tesouro que ele recebeu na geração divina dele, e que ele precisa recuperar. Ele vai para o Egito, mas aí ele decai, porque no Egito, em vez de combater aqueles estranhos que não eram divinos, ele adotou as roupas egípcias, a roupa que veio, roupa de terra. Ele caiu na materialidade, e ele passou a viver como os pagãos, esquecendo a origem divina dele. Claro. Mas o pai tinha dado uma série de conceitos para ele, o rei, a divindade. Que ele devia tomar cuidado e não se deixar dominar pelo rei do Egito, o Deus do mundo, masculino e feminino, o Deus do mundo. E para isso ele precisava não cair no sonho, não sonhar nesse mundo, mas lembrar-se que ele era de origem divina.
ele vinha de Deus e devia voltar para Deus. Claro? Então ele devia procurar despertar do sono dessa vida. A vida atual, nós estamos num sono profundo. Adão caiu num sono profundo. É preciso despertar, tá certo? Para renovar nele a divindade. Ter uma renovação divina nele. Tá certo? Então ele passa por uma porção de peripécias até que ele consegue, por meio de certas ações, adormecer a serpente, recuperar a pérola, e aí então a serpente faz uma porção de ciladas para pegar e prendê-lo, mas ele consegue escapar, porque tem as palavras-chave, ele se liberta do mundo do Egito e volta então para a divindade. Claro? É uma historinha que repete essa doutrina estranha. O homem é um Deus decaído, que tem que voltar para a divindade. Está claro? Não? Deu para entender isso? Vou dar uma história contada na nossa vida. Vocês são como o filho do rei da rainha, uma rainha muito formosa, boa, santa, com um rei santo. Isso era um filho. A rainha estava um dia viajando em carruagem e levava o filho que ela amava muito na carruagem. Mas na viagem houve uns problemas e no meio da viagem houve um acidente e a criança, no meio do galope dos cavalos, o filho caiu da carruagem e caiu na estrada. A rainha não percebeu e foi embora. Estranho, né? Então, a criança foi recolhida por um casal de carvoeiros e que criaram a criança, filho do rei e da rainha, na carvoaria. E então ele vivia no meio da sujeira, tudo sujo. Ele carregava carvão, vivia no meio daquela sujeira, tudo importado. Mas ele percebia que ele tinha alguma coisa diferente, que não era como o pai dele e a mãe dele, os carneiros. Ele percebia que tinha uma natureza diferente do carvoeiro e da carvoeira que tinham recolhido ele e que diziam que eram pais dele. Ele chamava de papai e mamãe. Mas ele percebia que tinha alguma coisa que não era da carvoaria. Ele tinha uma saudade de um palácio onde ele tinha vivido, o que ele recordava. E ele nunca se encaixou bem na carvoaria. Afinal, eu pouco a história. Um dia, a rainha passa pela estrada e vê o filho na carvoaria. E ela reconhece o filho. O filho reconhece a mãe e ele volta para o palácio e volta a ser querido. Tá? Essa é a história. Então dizia o fulano: vocês, na casa de vocês vinham na carvoaria. A família não é. Vocês são um Deus exilado. Um Espírito Divino que caiu na carvoaria, na sujeira do mundo, através da família, da geração. Vocês vivem na sujeira. Tem que abandonar, vocês pensam que é pai e mãe, e que não são. São filhos do rei celestial. Hoje eu estou filho. Igualzinho a história da Terra, numa versão moderna. Eles gostaram do filme, do livro Paquinho Feio, que é o cisne, que vive na carvoaria, depois se liberta. Claro. Tudo bem? Essa história da pérola é repetida em várias fórmulas, em todos os escritos gnósticos de todos os tempos. O Simão Magno, então, foi um primeiro herege gnóstico. Ele era o próprio Simão que tentou comprar a capacidade de fazer milagres de São Pedro. Julgava que fazer milagres não era uma obra de Deus, mas uma ação diabólica, e pagando dá para fazer. Não é, provavelmente não é. No Simão, que tentou comprar o poder de milagre de São Pedro, já havia ideias gnósticas, sem dúvida, ideias judaicas, que vão ser repetidas por esse outro Simão,
150 anos depois, talvez. Mas uma doutrina mais elaborada, mais complicada, sabe? Todos os heréticos primeiros tempos vão repetir esse esquema, todos. Então, o curso vai ser, vou dar uma porção de heréticos, vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Certo? É claro que os que são meus alunos há tempo, a Cida, a menina e vocês aqui na frente, a Érica, a Amanda, o Marcos, não sei se ouviu isso, o Fernando, você ouviu algo aqui, nossa? Já? Então compreende melhor, os outros não. Então, para prosseguir, eu gostaria de, na próxima aula, dar uma aula da gnose, certo? O que é gnose, mas bem explicado, para depois já ver que isso aqui é gnóstico também. E que as outras heresias são todas gnósticas. Até hoje é assim. Eu contei a história dos carvoeiros, que é da PFP, dos arautos do Evangelho. Isso aqui é dos arautos do Evangelho. Essa história do carvoeiro, o João Clark conta. Que é o mal. Hã? Que é o mal. É. Os românticos alemães, né? Também, isso, filho. Os românticos alemães. Wagner, sem dúvida. O fundador do romantismo, Novalis, ele tem um livro, A Invention of Erdingen, que fala de um moço que vai procurar flor azul. Então ele viaja por todas as terras do Oriente para procurar flor azul, que é a pérola. A semente divina, que diz o Vaticano II. Pessoal, até tinha aquele casaquinho de igual. Era dele, invenção. Aquele casaquinho? É. Aquilo é uma palhaçada. Até 1960 e pouco, lá todo mundo usava paletó, gravata, então terno, né? Alguns até colete. Então o homem era composto, calça, colete e paletó. Calça, colete e gravata, todo mundo engravatado, qualquer calor que fosse. Então, o Dr. Frank disse que aquilo era muito visível. O pessoal com certeza era muito visível. E correu o risco de perseguição. Então ele mandou disfarçar. Todo mundo passou a usar aquele... Não ficou mais visível. Tá claro, uma palhaçada. Tudo bem? Toda seita, ela muda a roupa. Tem uma roupa que desafina do comum. Não quer dizer que seja contra as modos indecentes. Mas tem uma indumentária, você vê protestante, você anda na rua, você vê quem é protestante de longe, né? Claro, tudo bem? Pois não. Na ideia então daquele som da maçonaria, daquela coisa do juramento, porque também então, praticamente isso. Né? A maçonaria só ensina isso. O sinal da maçonaria, o que é? O sinal da maçonaria é esse aqui, né? Um dos sinais. É o homem, cabeça, os braços, as pernas. E aqui no meio tem um G. E quando você pergunta para isso o que é, você fala que é gramática. Depois fala que é geometria. Depois diz que é God, Deus. Depois diz que é good, outro. Depois diz que é gnosis. Na verdade, o G é a pérola, a semente divina no homem. Todo homem é Deus. É para ensinar que o homem é Deus. O homem é Deus. Certo? Então, a maçonaria cultua o homem. Por isso, no Vaticano II, Paulo VI, na Enxerga Vaticano II, diz: o magnífico século XX reconhecei pelo menos isso. Nós também somos cultores do homem. Paulo VI. Quando você diz ele está no meio de nós, É isso, claro. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando foi aprovado o metal novo, né? Porque fizeram isso? Metal nova. Para ensinar que nós é do povo. Porque a tradução do latim para o português Não tem cabimento. É com o espírito atual, quer dizer, com o teu espírito, não sabe de nós. Mas eles para ensinar o povo que o povo é divino. Agora qualquer um em qualquer paróquia de Mutuporanga do Mato Dentro pergunta onde está Deus. Está no meio de nós. Está aqui. Eu tenho. Não está mais no sacrário. Não está, está em mim. O homem se julga divino. Eu estou salvo. Todo o pessoal da Revolução Carismática tem uma experiência com Jesus, que ele tem Deus dentro dele. Deus está nele. Vai tudo para o inferno. Não é? Se acredita realmente nisso, não acredita em nada, né? Mas se acredita mesmo nisso, vão para o inferno. Quem repete sem acreditar, só fala bobagem. Não escapa sem pecado.
mesmo católico que é carismática e ignorante. Se ignorante, ele não. Para ter pecado precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, então, isso não tem pecado. Mas, se ele não quer conhecer, ele pecou por não querer conhecer. Certo? Então, não estou dizendo que todos eles cometem pecado. Quem sabe disso comete pecado.